Pronto, agora sim, boa noite oficialmente. Vamos estar dando início aí ao nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai estar finalizando o estudo da carta 4, né? Muitas das coisas que a gente comentou semana passada vão estar sendo faladas aqui agora também. Não sei quem já teve a oportunidade de ler. E vai ser bom que vai fortalecer bastante aí o que a gente já conversou um pouco também. E aí a gente vai finalizar a carta 4, que é aquela parte que eu sempre falo que me toca bastante, que foi a parte que foi pedida para ler, para quando foi iniciado o grupo de estudo, né, que foi a mensagem enviada. E vocês vão perceber na leitura qual vai ser o momento. Mas vamos lá, então vamos começar. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Respirando profundamente algumas vezes para a gente silenciar nossos pensamentos e ficar em estado de presença. E vamos para a oração. Sintam cada palavra da oração no coração para que as energias da palavra possam entrar e a gente se conecte totalmente com essa consciência crística que está aqui presente hoje. Então vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e podem ir abrindo os olhos, cada um no seu tempo. E vamos para a gente iniciar a nossa leitura de hoje. Todas prontas? Bom, a leitura vai ser da página 152, eu acho que eu troquei, 152 está certinho, 152 a 159 do livro, ou da 98 a 102 do PDF. A gente vai começar ali onde tem até um espacinho, né? Que é quando estive no deserto da Palestina. Podemos começar? Então vamos lá. Tomar uma aguinha. Quando estive no deserto da Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade e da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção. A intenção de criar, planejar e desenhar, e depois levar adiante esse projeto, ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram na forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em suas vidas.
Este é o primeiro ato de criatividade. Sem intenção não haveria criação. A intenção é a origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação, amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar a força da vontade. A força da vontade do homem se experimenta e se expressa principalmente como atividade. Em sua forma primitiva, ele sai para o meio ambiente para realizar sua intenção. Portanto, ele veste o manto de líder e de buscador. Ele foi individualizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos sem o obstáculo das emoções. A força da vontade na mulher é motivada e experimentada principalmente como sentimento. A necessidade de nutrir a intenção original e levá-la decididamente à plenitude, maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. O propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito desce do plano mental da intenção e se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Uma intenção potente para fazer algo converte-se no propósito, que está por trás de toda a existência. Desta maneira, combinam-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação. O homem está constantemente caminhando em busca de novas ideias, novas maneiras de cumprir suas intenções para dar-se um propósito na vida. As intenções femininas são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifícios por aqueles que ama. Assim, os dois impulsos básicos na fonte do ser, expressos na forma física como homem e mulher, são interdependentes. Um não poderia sobreviver sem o outro. Ambos são necessários para a continuidade da criação. Por causa de sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior à mulher. Isto é porque ela permanece estável, criando segurança para o homem. Mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, um impulso digno do mais alto respeito e consideração que a capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar em paz mental e com alegria. O papel do homem é o de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais para a realização pessoal e a alegria no ambiente familiar. No passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou, através de sua mente e coração, para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso que ela sabe por intuição que não deveria suportar. E assim, ele criou um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza de sua fonte do ser. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre o homem e a mulher através do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. O conflito na unidade familiar gera estresse, miséria e separação, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Nos países desenvolvidos, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas e crianças infelizes, que dizem não saber realmente quem são ou qual é seu propósito na vida. Fazem esta pergunta aos especialistas que também não sabem a resposta. Também é preciso lembrar que cada pessoa, homem ou mulher, tem lições a aprender na vida que somente podem ser aprendidas no sexo e na raça na qual cada um se encontra. Por isso, uma mulher deve aceitar seu papel na vida como a provedora de amor e segurança emocional para seu companheiro e filhos, com a dignidade e respeito para com ela mesma, e realizar tudo com o melhor de sua capacidade.
Ela deve reconhecer que o papel de provedora da segurança emocional é absolutamente vital para a sociedade. Ela proporciona a cola de amor e bem-estar que mantém unidas as famílias, as cidades e os países. Quando ela compreende quais são seus verdadeiros lugares e objetivos na sociedade e procura realizá-lo de maneira mais elevada possível, está movendo-se rapidamente para o caminho do amor incondicional e vai rumo às recompensas mais altas de realização pessoal e de felicidade. Ao mesmo tempo, se move para um nível mais elevado de consciência. E em sua próxima vida talvez volte como um homem, que trará grandes benefícios à humanidade. Do mesmo modo, os homens espiritualmente evoluídos, inclusive mestres espirituais, voltarão à vida na Terra para aprender a verdadeira humildade e para colocar todos os seus elevados princípios de existência na prática diária, na forma de uma mulher amorosa que cumpre sua missão de mãe com sabedoria e que nutre todos os que têm necessidades do que ela pode oferecer. Onde está então a desigualdade? Tire a venda de sua visão e intelecto limitados para ver claramente que não deve haver desigualdade. Apenas intenções compartilhadas para expressar da maneira mais espiritual tudo o que ambos trouxeram da consciência divina, para poder alcançar a felicidade mais elevada possível na Terra. Nos anos vindouros, quando um homem e uma mulher tiverem evoluído espiritualmente, quando estiverem juntos cada um na sua intenção, levarão suas intenções à consciência divina, Pai e Mãe, perguntando: o que deveria ser criado em nossas circunstâncias? Qual é o nosso melhor caminho a seguir? Quando tiverem recebido as respostas, eles a aceitarão com amor no coração e as compartilharão. Quaisquer diferenças nas respostas serão respeitadas e novamente serão levadas à consciência divina, com a mesma petição, até que um sincero consenso tenha sido alcançado. Juntos, o homem e a mulher voltarão novamente a perguntar à consciência divina: como podemos alcançar nossos propósitos da melhor forma? E novamente compartilharão suas respostas e continuarão perguntando, até que finalmente possam chegar a um plano realizável, o qual foi concebido não somente no cérebro humano, mas também na mais elevada dimensão da criatividade, a consciência divina. Trabalhando juntos dessa maneira, finalmente eles experimentarão a felicidade da verdadeira unidade de alma, mente, coração e corpo. Finalmente, o homem não poderia existir confortavelmente sem experimentar e manifestar também algo do impulso feminino. Necessita de emoções para unir-se à sua mulher, filhos e a outros relacionamentos, colegas de trabalho, colegas de escola e do trabalho, companheiros e amigos. Sem alguns sentimentos cálidos, seria um monstro frio. Com frequência, se é uma alma antiga, ele mantém vivo o calor e o carinho das encarnações anteriores em que foi uma mulher. Quanto mais evolui espiritualmente, mais equilibrados são os dois impulsos sexuais dentro de sua natureza. Isso também se aplica às mulheres. Da mesma maneira, a mulher não poderia existir confortavelmente sem um pouco do impulso masculino. Sem a capacidade de planejar de maneira inteligente a sua casa, seria um desastre. Também existe a possibilidade de que tenha sido uma forte personalidade masculina em sua encarnação prévia e que se sinta desconfortável no papel feminino de sacrificar-se pelos demais. Essa mulher deve pedir à consciência divina que clarifique a sua visão para que possa ver que sem amor pela humanidade e liderança, a liderança é um exercício perigoso. Quando homens e mulheres se aproximam igualmente do equilíbrio de suas naturezas, masculina e feminina, dentro de si mesmos, sua tarefa na vida é a de transcender seu impulso sexual, alcançando o amor incondicional para com todas as pessoas e dirigindo este impulso para a criatividade pura, tal como nas artes. De tais pessoas se fazem os mestres, mestres de si mesmos, mestres da criatividade, mestres da consciência humana, mestres da matéria. Lamentavelmente, no tempo atual, seus homens e mulheres que estão se aproximando do equilíbrio de suas naturezas masculina e feminina, em si mesmos, não têm indicações sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Perderam o rumo e criaram uma sociedade adulterada entre eles, na qual a alegria e a satisfação pessoal que buscam são negadas a eles, devido às suas preocupações pelas funções corporais mais do que pelas conquistas espirituais. Continuarão sendo pessoas infelizes, atormentadas pelos conflitos, até descobrirem a verdade sobre quem eles são verdadeiramente. Ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas nos países desenvolvidos alcançaram um alto grau do impulso masculino nos últimos 100 anos. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida.
Não têm que sentar-se em casa paralisadas e entediadas, mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas se dedicarem sua inteligência e habilidades à criação de novos modos de vida construtiva para toda a família. Neste momento pode ser que não saibam como fazê-lo, mas a meditação trará às suas mentes a inspiração necessária sobre a melhor forma de utilizar seus poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Os homens que tiverem desenvolvido uma maior capacidade de empatia com as mulheres e com seus companheiros homens, também através da meditação, seguida pela inspiração, encontrarão modos mais elevados para expressar sua capacidade de liderança em seu trabalho, proporcionando felicidades aos demais. E a primeira parte a gente vai encerrar aqui. Vamos respirando fundo, só um minutinho que eu já estou voltando aqui, tá? Chegou? Eu dou uma gorfadinha aqui. Pronto, estou de volta. Ah, entendi, Janete. Teve que desligar. Ok, vamos lá. Quem gostaria de começar falando um pouquinho? Temos duas sem microfone agora. Janei e Aline. Essa desculpinha tá muito boa, hein? Pra não falar, hein? Vocês viram que várias das coisas que a gente já comentou na semana passada foram esclarecidas aqui, né? O papel do homem e da mulher agora ele detalhou pra gente totalmente. Betinha, quer começar falando? Christian, na semana passada eu não consegui ficar, né? Que eu tive problema e eu não consegui. Beth? Então, Tá tá ouvindo, Christian? Deu uma falhada, agora voltou. Tá, tô falando, na semana passada eu não consegui ficar, né? E aí eu não consegui retomar, eu consegui ouvir, fazer a leitura de hoje pelo áudio, na verdade, mas eu não consegui retomar o da semana passada. Certo. Assim, eu acho que nesse momento eu ainda estou um pouco como se eu tivesse assim presa, não ao contexto geral, né? Mas ainda alguns termos, né? Então, para mim é difícil falar um pouquinho agora, porque principalmente porque no texto, como ele vem destacado, né? Em letras maiúsculas, aí dá a impressão que eu preciso entender aquilo que está em maiúsculo, sabe? Uhum. Fica... Mas assim, eu consegui perceber assim que essa questão da intenção, ela vem antes da ação, né? Sim, sim. Como sim. se a gente tem a intenção de algo,
né? E depois a gente parte para a ação. E que essa ação, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. Ela pode ser uma ação positiva e uma ação negativa. E ver o que mais que eu. Aí depois para mim ainda fica assim um pouco estranho para mim, ou difícil de compreensão, até esse momento fica claro. Mas aí quando entra a questão do propósito, né? Tá. O que seria de fato esse propósito? Porque a gente já tem a intenção, e aí depois a gente já tem a ação. Então, para mim, esse propósito, eu não consigo ainda entender ele na essência, sabe? É basicamente assim, a intenção ela é a origem de tudo, tá? Todo projeto que vai ser feito, seja tudo que vai ser realizado, o primeiro impulso que surge para qualquer pessoa seria a intenção, tá? Então ela é a natureza de tudo que existe na matéria. Ela foi gerada por uma intenção. Qualquer coisa que existe na matéria, ela foi gerada por uma intenção. Então, por isso que ela que define a natureza, se vai ser positiva, se vai ser negativa, tudo mais. Então, a intenção é a origem de tudo, tá? Cristian, Oi. quando a gente fala em intenção, é como se fosse assim, a mesma a questão de um objetivo? Ou não? Sim. Ele começa, é dali que a intenção ela precede o objetivo. Ah, tá. Ela precede o objetivo. O primeiro ponto que surge é a intenção. Dali isso pode se tornar um objetivo. Tá? Então a primeira coisa que surge é uma intenção. E o que seria o propósito, tá? O propósito como ele fala aqui, ó, nessa frase ele define bem. O propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito desce do plano mental da intenção e se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Uma intenção potente para fazer algo converte-se no propósito que está por trás de toda existência. Desta maneira, combinam-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação. Então, o propósito a intenção surge. Se você leva essa intenção adiante e traz como une a ela a força de vontade, seja do homem ou da mulher, para realizar tudo isso, isso se torna num propósito, porque aí junta a parte mental com a parte emocional. Então junta-se o pensamento com o sentimento. E aí gera-se todo um propósito para realizar tudo aquilo. Então o propósito seria a intenção trazida para tua mente e para o teu coração. Então você tem aquele desejo ardente de realizar tudo aquilo. Então isso se transforma num propósito. Deu para entender ou não? Sim, de uma certa forma sim, né? A única coisa que ainda assim para mim é um pouco assim estranho, Christian, e isso já foi no grupo anterior, né? Eu entendo o que essa essência, vamos dizer, né? Mas aí, tipo assim, então tudo na nossa vida, todas as nossas ações, elas provêm de uma intenção e de um propósito? Nem todas. Por exemplo, muitas vezes você tem tudo que você quer fazer, imagina alguma coisa que você vai fazer, por exemplo, cuidar das plantas, entendeu? Tudo surge de uma intenção. Primeiro isso veio na tua mente, veio essa intenção, e daí veio isso aí para ser gerado, para você realizar, tá? Se você vai realizar ou não, já é um outro ponto, tá? O propósito,
ele entra a parte emocional, é aquele desejo ardente que você tem de realizar. Então veio a intenção, você trouxe ele para tua mente, trouxe ele para o teu coração e cria-se aquele desejo ardente de realizar. Deixa eu ver aqui o que a Janei escreveu aqui, que tem a ver com isso aqui. A manifestação deve ser a união do pensamento associado ao sentimento. Perfeito, perfeito. E quando se junta o pensamento com um sentimento muito forte, é de onde vem o propósito para realizar tudo aquilo. Então, quando você tem uma ideia de algo muito forte que você quer realizar e traz isso traz só da mente, do pensamento, e traz isso pro sentimento mesmo, pro desejo de fazer isso tudo realizar. É essa combinação que se transforma num propósito de realizar as coisas. Tá. O Christian, e assim, por que Cristo veio trazer esse assunto ou esse aspecto né, nesse momento ou nessa altura aí das cartas? Porque assim, eu vi que ele está falando, né, do homem, da mulher, da criação, que vai falar um pouco mais lá na frente, das características feminino, do princípio masculino, né? Tudo bem, mas assim, é como se esse assunto que a gente está falando agora, da intenção e do propósito, fosse uma coisa assim muito distante dessa questão, desse assunto do feminino e do masculino. Não sei se eu estou errada, entendeu? Eu não consigo entender justamente isso. Tá, mas qual a intenção de Cristo em trazer esse assunto junto com essa questão do feminino e do masculino? Tá. O que ele coloca é que o propósito interno do homem, o homem, qual que é o propósito que está dentro de cada homem? Ele coloca aqui: o papel do homem é o de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais para a realização pessoal e a alegria sublime no ambiente familiar. Então, o fato dele trazer essa definição de intenção e de propósito, assim, na introdução desse assunto, onde ele está falando do qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, por quê? É porque essa distorção que existe hoje entre o homem e a mulher, entre o papel do homem na sociedade e o papel da mulher na sociedade, toda essa distorção que acabou criando uma civilização totalmente distorcida. Então, enquanto o homem ele não trazer o seu propósito da maneira mais pura, e a mulher também não manifestar o seu propósito da maneira mais pura, não manifestar a sua intenção da maneira mais pura, a gente nunca vai ter uma sociedade equilibrada. Na continuação, vai falar um pouquinho disso. Eu parei, para você ver, Beth, como está tudo conectado. Na página seguinte, que é onde eu ia continuar a leitura, né, que vai ser a parte final da leitura, olha qual que é a primeira frase. Por que nós tratamos do tema dos sexos tão profundamente? Sim. Ele vai estar exatamente respondendo essa pergunta, tá? Mas aqui ele já fala um pouquinho sobre isso, então dá pra gente ir falando, nesse trecho que a gente já leu. Como o homem usou a sua intenção e o seu papel de uma maneira distorcida, e quando ele fala distorcida é o quê? Ele acabou usando esse papel que ele tem provedor, a sua força, esse papel dominante dentro do lar, ele acabou colocando a mulher como uma pessoa submissa. E isso ao longo dos anos veio canalizando numa mulher uma sensação de submissão, que ela sabe que não deveria ser isso que ela deveria estar expressando, né? Então ela não deveria estar desse jeito. Então a mulher ela acabou ficando num papel totalmente submisso. E a própria sociedade como um todo colocou esse papel de cuidar das crianças, cuidar da casa, de cuidar do lar,
como relegou isso ao segundo plano, como se isso não fosse importante para o equilíbrio da sociedade. Então, só que esse é o papel da mulher, na essência de tudo. Na essência de tudo, a mulher ela deveria fazer esse papel e é um papel ainda mais importante do que o papel do homem. Porque enquanto o papel do homem está indo lá seria ir para o mercado e para o trabalho, trazer meios materiais, meios para ter a subsistência da família, e trazer isso para casa, a mulher deveria estar dentro da casa dela, deveria estar sendo como se fosse a administradora de tudo isso, inclusive do dinheiro que o marido ganha. Quem deveria estar administrando tudo isso é a mulher. Só que o homem usurpou esse papel, querendo, pela força física, que ele comandasse, que ele mandasse em tudo. Então a mulher era como se fosse obediente ao pai, ao homem. Espera só um minutinho que o meu cachorro está inquieto demais hoje. Está aqui chorando do meu lado, está interrompendo o raciocínio. Pronto. Então, como o homem, ele pela força, né, ele acabou impondo esse papel dominante dentro do lar e deixou a mulher num segundo papel. A mulher tinha que pedir para o marido, tem que pedir autorização para o marido. Nos países do Oriente tem que botar burca. Então, todas esse papel submisso que a mulher exerce na sociedade de diversas maneiras acabou gerando uma repressão. E essa repressão fez o quê? Hoje nós estamos vivendo um momento da sociedade em que a mulher explodiu. E o fato da mulher ter explodido, só que ela explodiu e ela explodiu e começou como se fosse uma verdadeira guerra dos sexos mesmo. Porque a mulher quis também ocupar o papel que seria, na intenção original da criação, o papel do homem. Então isso tudo gerou diversos conflitos na sociedade, sendo que hoje esse é o papel, pelo que Cristo descreve aqui nas cartas, e eu acredito seriamente nisso, essa distorção é o que promove toda a distorção da nossa sociedade hoje em dia. Os homens saíram do seu papel, né, hoje estão, e para alguns ainda, para poder continuar no papel do masculino, eles abusam da força, aí é onde entra o feminicídio e várias outras coisas que estão em alta hoje em dia, porque o homem está se sentindo ameaçado pela mulher o que o homem, que ele faz? Pela força bruta ele tenta calar de novo a mulher e botar nesse papel submisso. A sociedade como um todo, ao longo de séculos e milênios, na época de Cristo isso já era assim, vocês podem ver pela própria sociedade, pela própria igreja, os judeus, né? Você só via homens ali pegando e tomando decisão e a mulher era totalmente submissa. E as mulheres não tinham direito a nada, né? E conforme a sociedade ainda foi evoluindo, né? Esse papel não mudou. A mulher não tinha direito a voto, a mulher não tinha direito a um monte de coisa que seria o papel, né? Seria a igualdade de direitos. Só que como que a mulher está fazendo isso hoje em dia? Ela está querendo usurpar totalmente o papel do quê? De ir para a sociedade fazendo o papel que todo homem deveria estar fazendo. Então, a igualdade de direitos está sendo realizada hoje em dia, mas com todos os direitos iguais. E os direitos são iguais, mas cada um tem uma intenção diferente. Então, hoje em dia, é esse papel que não é exercido como um todo na sociedade. E isso gera as maiores distorções. Por quê? Porque a gente não está exercendo o papel nosso da criação. O homem teve uma intenção que foi da criação e a mulher outra. Eles são complementares. Os dois são uma parte de um todo. Embora todo homem tem dentro dele o masculino e o feminino e a mulher tem dentro dela o masculino e o feminino, como sociedade, o homem tem um papel, a mulher tem um papel e essa junção é o que faz a sociedade ser totalmente equilibrada. Tá? Então, por um erro histórico, né, na realidade, eu ouvi até uma live esses dias que ajuda a esclarecer muita coisa nisso. O homem, lá no tempo das cavernas, há muito tempo atrás, quem era dominante era... A história do homem das cavernas puxar pelo cabelo as mulheres, aquilo lá é totalmente invenção da sociedade machista. Na realidade, a mulher ela sempre teve o maior poder
aqui no planeta, que é o poder da criação. É a mulher que dá origem a um novo ser. E esse é o maior poder que existe dentro do ser humano, a capacidade de gerar uma criança. E o homem no passado, ele, na ignorância, lá na época das cavernas, ele não sabia que ele era o pai de uma criança. Porque o homem e a mulher tinham um relacionamento, a mulher ficava grávida, mas eles não sabiam que era isso que causava a gravidez da mulher. Então, de repente, do nada, a mulher vinha e tinha um filho. Da onde surgiu essa criança? Então era um poder absurdo. E as mulheres que tinham o dom de fazer as vestimentas, de fazer toda uma parte de administração, e o homem só saía para caçar, para pescar, para fazer as coisas de subsistência. Então o homem era como ele saía e encontrava depois a mulher, que era quem tinha esse poder. Com o tempo, o homem, com o medo desse poder que a mulher tinha, ele começou a usurpar isso através da força e colocou a mulher como um papel de dominada e o homem como dominante. Enquanto os dois deviam ser o quê? Parceiros. E isso... Ô, Christian, desculpa, mas será que assim nesse processo também entrou a questão do ego masculino? Sim, né? Total. É o ego que distorceu tudo. Entendi. O ego distorceu completamente. Na realidade, não foi quem distorceu toda essa relação não foi a mulher. Na realidade, quem distorceu foi o homem. Quando ele fala aqui, ó, no passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar, tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias da consciência divina e as canalizou através de sua mente e coração para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso, que ela sabe por intuição que não deveria suportar. E assim, ele criou um modo de vida degradado e degradante para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza de sua fonte do ser. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Deu para entender da onde vem toda essa distorção? Sim. Essa parte eu tinha entendido, eu só queria entender de fato qual era a intenção de Cristo em trazer esse assunto que, de uma maneira assim, de primeira assim, percepção, eu percebi assim, nossa, mas o que tem a ver isso com toda essa questão, né, desse desvio aí que houve do feminino e do masculino. É que na semana passada, Betinha, ele já introduziu esse assunto. Sim. Tá? Por isso que eu falei que talvez eu não poderia começar a falar, porque eu estava ausente, né? Então, talvez eu tinha perdido aí alguma coisa. O primeiro parágrafo que a gente leu na semana passada, eu vou até ler para você entender de onde começou a surgir o assunto masculino e feminino. O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os Iluminados, na consciência crística, estamos a ponto de contar é de vital importância para o mundo geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos, porque todos e cada um no mundo necessitam dessa instrução para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e globais, seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente desses relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital, para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculina e feminina. Então, ele faz essa introdução na semana passada, que a gente falou na semana passada,
E aí ele fala de ele fala que se a sexualidade não for usada de acordo com a intenção, do momento da criação, a sociedade vai estar cada vez mais presa em sentimentos de infelicidade, de tristeza, porque no fundo ela não está expressando a verdadeira intenção dela. Então foi essa introdução que ele falou, né, na semana passada. Ele fala do problema do adultério, ele fala que do Oriente das pessoas, das mulheres ficarem com a burca lá, tudo mais, dos homens esconderem a mulher para que não corra em tentação, para eles se manterem puros, ao invés deles cuidarem da sua mente, eles escondem a mulher, que é uma forma de não despertar o espírito de traição, essas coisas todas. Então a mulher escondida é uma maneira do homem não olhar, e com isso não vai despertar aquele lado de fazer alguma coisa. E aí o homem coloca a culpa na mulher de ser a tentadora quando ela mostra o corpo. E isso acontece na sociedade até hoje, né? Às vezes acontece um problema de feminicídio, a sociedade, muitos ainda falam isso, que é quem mandou a mulher mostrar as coisas e provocar o homem. Na realidade ela não está provocando o homem, ela está simplesmente se vestindo do jeito que ela quer, porque a tentação não está na mulher, a tentação está no homem, que é o que Cristo coloca. Quem é o tentador, quem se sente tentado é o homem, através do órgão masculino, e não a mulher. A mulher simplesmente ela está vestida do jeito que ela está. Então a maneira que o homem encontrou de tentar ser puro foi escondendo a mulher, e não em tratar o seu impulso masculino e tratar a mulher com o devido respeito que ela merece. Sim. Tá, então, um dos pontos que a gente tratou na semana passada foi exatamente esse, falando de como o homem, que a mulher coloca o filho no mundo. Se o homem não está do lado dela, tratando ela com respeito, trazendo proteção, trazendo cuidado, trazendo carinho, ele não está exercendo o papel dele, e ele não é digno de exercer o papel de pai. Porque ele não dá proteção para a mulher. E ao mesmo tempo, a mulher que tiver essa parte do marido, ela deve também ter o papel de ser carinhosa com ele e tudo mais. Mas hoje a sociedade tem toda essa distorção, ela é muito forte dentro da sociedade. Então isso é o ponto que ele coloca, e ao mesmo tempo ele fala, o homem que é solteiro não manifesta, nunca vai ser completo, e a mulher que é solteira também não vai ser completa nesse sentido de manifestar o que eles vieram fazer aqui na sociedade, porque o homem e a mulher só se completam quando eles se tornam um casal íntegros e puros, inclusive sem o desejo, onde são até livres do desejo sexual, não que não deva existir o sexo, não é isso, mas o sexo se torna algo puro e algo sagrado, como ele deveria ser, e não uma coisa casual como é praticado hoje pela sociedade. Deu para entender um pouquinho, Betinho? Eu falei demais aqui já. Sim, ficou muito claro. E aí agora ele entra exatamente na conclusão da semana passada, que é falando da intenção do masculino, da intenção do feminino, que a intenção é expressa pela força de vontade do homem e a força de vontade da mulher, e isso forma um propósito totalmente distinto dentro de cada um deles. O propósito da criação, qual deveria ser o papel do homem e o papel da mulher real na sociedade. Sim. Quer perguntar? Mas olhando assim, né, para tudo isso, dá a impressão que a gente está tão longe de chegar nesse equilíbrio, né? Eu tenho uma visão diferente, porque assim, eu acredito que a gente estava longe de chegar no equilíbrio do jeito que a sociedade viveu durante milênios, com o homem dominando e a mulher sendo submissa. Esse caos que veio com a revolta, com a revolução feminina, digamos assim, para ela poder
é, é, esse impulso masculino dela de agressividade, como ele fala aqui, que veio para expressar essa igualdade, na realidade esse caos veio para começar todo um processo de mudança. Porque se não viesse isso, a sociedade nunca ia mudar. Então Sim. esse Você tem noção, você lembra de qual foi mais ou menos a época, o ano que veio essa revolução, assim, esse processo? veio na nossa geração. Porque se a gente for pegar a geração dos nossos pais, ainda era bem diferente. Na geração do meu É, pai, por exemplo, a mulher ainda tinha que casar virgem, o homem trair era uma coisa normal, o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, mas quem mandava em tudo era sempre o homem, né? Até a gente comentou na semana passada que o papel sim, correto é o homem trabalhar e trazer o sustento para casa. Chega em casa, ele dá o dinheiro para a mulher e a mulher é quem administra tudo. Só que o homem usa isso como uma forma de poder até hoje. Os casais que o homem trabalha e a mulher não, a mulher tem que ficar praticamente implorando tudo pro homem para tudo que ela quer fazer. Ela não se cuida direito porque sim, pro homem unha é supérfluo, pro homem fazer cabelo é supérfluo, então ela tem que pedir fazer terapia é supérfluo, então a mulher está sempre tendo que pedir. E na realidade não, na realidade o papel do homem aí seria ir para lá e dar subsistência para a família. E cada um fazer o que tem que fazer, porque é de todos, é do casal, é da família aquele sustento que vem. E isso deveria ser o normal. Mas raras são as famílias que são assim. Eu conheço algumas famílias que são assim, mas raras são as famílias que são assim. A sociedade, no geral, ela é totalmente distorcida. Hoje em dia parece que a mulher ir para o mercado de trabalho não tem problema nenhum, como ele fala aqui. Mas hoje, para a maioria dos casais, é como se fosse uma obrigação a mulher ir para o mercado de trabalho. Porque ela tem que fazer sim. a parte dela. E ela tem que ir para o trabalho e ainda cuidar de tudo em casa. Exatamente. E sozinha. E sozinha. Exatamente. É essa distorção, É. mas esse ponto é aquilo que a gente está falando. Esse caos foi necessário para que o equilíbrio volte a ser Aham, estabelecido. tá ok. E hoje Já vai. falei demais. Oi? E eu já falei demais. Então vamos continuar aqui. Até teve um caso que aconteceu essa semana que foi assim, nada acontece por acaso, mas está vindo o estopim no Irã, lá no Oriente Médio está acontecendo a revolta lá que homens e mulheres mais jovens estão indo protestar contra os governantes para que acabe essa história da burca, ou seja, é uma revolução que tem como intuito a libertação da mulher, mas onde homens e mulheres estão indo lá para pedir essa libertação, para pedir o fim dessas coisas de cobrir as mulheres. E aqui na sociedade brasileira está sendo gerado vários movimentos, inclusive tem um caso que aconteceu recente que vocês devem ter ouvido, que aí eu vou até comentar aqui, mas eu vou comentar na próxima sala, porque essa aqui tá para acabar. Ok. Vamos abrir a próxima sala já, falta 2 minutinhos, mas eu quero ouvir ainda a Janete, Giovana, Aline e Janei um pouquinho. Pera aí, vou dar pausa na gravação e vamos para outra sala. Bom, vamos lá. Vocês ouviram um caso que está estourando no Instagram agora? Janete, o microfone está fazendo barulho. Não sei se vocês ouviram um caso agora que saiu no Instagram essa semana que estourou. Eu falo que as cartas estão totalmente conectadas com o que está acontecendo na humanidade de uma maneira absurda, assim, né? É um caso que é uma cidade pequena. O rapaz, ele era, não sei se era assessor ou se ele era vereador, o que ele era. Ele estava desconfiado que a mulher estava traindo, ele contratou um detetive, aí ele viu a mulher traindo, né? Esse cara, ele voltou para casa, ele matou os 2 filhos e se matou. Vocês ouviram essa história? E vocês viram a repercussão disso quando foi comentado que
Várias pessoas não queriam deixar ela ir no enterro dos filhos, porque falando que ela era culpada, porque por causa da traição o marido matou os filhos. As pessoas criticando ela na mídia social, na internet, uma causa totalmente descabida de coisas. Vocês chegaram a ver isso nas mídias, né? E pode falar, Janete. Inclusive, ele deixou a carta incriminando ela, né? Sim. Da carta eu não tinha visto. Ela, né? Da carta eu não tinha visto, mas... É. Mas, assim, esse exemplo, essa tragédia, né? Isso mostra exatamente toda essa distorção. Tudo. Em primeiro lugar, o machismo de achar que só o homem pode trair. A mulher trair é um absurdo. Ou seja, se fosse o contrário, a mulher tivesse pego o homem traído, seria normal para essas pessoas que criticaram? Tá? Então, primeira reflexão. Segundo ponto, o cara mata os próprios filhos para incriminar a mulher. Que coisa mais doente. Que coisa mais doente. Depois se mata, que é a covardia extrema, né? Não é capaz de lidar com com as coisas que ele está fazendo. Ou seja, não é capaz de lidar com a dor de ser traído e ainda com a dor que ele vai ter que encarar depois, o remorso de ter matado as crianças. Então isso mostra exatamente, não só o ato em si, mostra toda essa distorção da sociedade, como a reação das pessoas mostra o quanto as pessoas estão presas nisso. O quanto os homens e as mulheres têm a cabeça machista ainda. Porque tinha mulher que criticou o comportamento da mulher também. E aqui eu não estou aqui para defender que o que ela fez foi certo. Cometer adultério é errado, seja homem ou seja mulher, como foi falado aqui nas cartas. Então, eu aqui não está em julgamento se o ato da mulher foi certo ou foi errado. Isso não está em julgamento. Cada um sabe quais atos são corretos, né? Mas para vocês verem como o comportamento da sociedade ele é totalmente distorcido e machista. O cara, ele está ingerindo, para ingerir uma culpa na mulher, ele fez tudo isso de matar os filhos e se matar para poder que esse tudo caia no ombro da mulher. Ou seja, ele não foi... talvez ninguém sabe como estava o relacionamento deles, para saber como que já era essa relação, se era uma relação tóxica ou não. Ninguém sabe como era essa relação, mas devia ser uma relação tóxica, não devia ser algo muito normal. E chegar ao ponto de matar os filhos e se matar. E o que eu falo mais absurdo são as pessoas ainda apoiarem totalmente isso. Então, apoiarem assim, algumas pessoas apoiarem totalmente isso. E eu vi várias pessoas ligadas à espiritualidade comentando muita coisa sobre isso, né? De realmente essa distorção, né? O absurdo do comportamento, né? Ou seja, a mulher é uma posse, não pode trair. Por causa da mulher ter traído, eu vou matar meus filhos para ela pagar pelo que ela fez. Ou seja, eu mato a vida de um inocente. Então, é o absurdo do absurdo que mostra exatamente o quão doente está a sociedade. O que gera, se você perguntar para muitas mulheres, principalmente na faixa aí dos 30, 40 anos de idade, o pensamento é: nenhum homem presta. E do homem é o mesmo, nenhuma mulher presta. Porque as mulheres hoje estão num estado de liberdade sexual totalmente diferente do que era no passado e não conseguem um relacionamento, os homens que querem. E para as mulheres nenhum homem presta, porque todo homem trai, todo homem faz o que faz. Então, olha como está o pensamento totalmente. Virou uma guerra realmente. Então, é esse ponto, mas vai precisar chegar no extremo, com algumas pessoas conscientes dando suas opiniões, como eu vi várias pessoas falando exatamente sobre essa distorção na internet, e trabalhar exatamente isso. Hoje o homem é extremamente doente, e a maioria das mulheres também. Eu considero o homem hoje mais doente na sociedade do que a mulher. Tá? Porque o homem já vem doente há muito tempo e não sabe disso, e muitos continuam não sabendo, continuam adormecidos. A mulher não, a mulher ela já sabe que ela não deveria suportar aquele papel, pelo menos a maioria delas. Só que ela hoje canalizou para ela está
aflorando o impulso masculino dela e está querendo igualar-se ao homem de uma maneira que ela não precisa se igualar. Cada um tem o seu papel na sociedade. Um não vai viver sem o outro. Então, e hoje em dia, muitas pessoas ainda tá naquela sensação de serem totalmente independentes. E daí surgem todas as distorções que a gente vê surgindo na sociedade. Agora eu queria ouvir um pouco de vocês, que eu falei demais hoje, eu não gosto de falar demais. É que a Beth caiu de novo hoje, deve ter dado algum problema lá de novo com ela, com a conexão dela. Mas vamos lá, Janete, quer falar um pouquinho? Pode falar. Christian, não, eu acho que foi bom, porque você que já leu várias vezes e que você já tem isso muito claro, né? A gente fica, às vezes, questionando coisas, né? Mas eu acho que é um momento mesmo transformador também que a gente está passando, né? E deve ter algo muito também, assim, espiritual nisso tudo, porque como que uma pessoa consegue fazer isso, né? Tem toda essa situação daí, dos papéis, né? Mas também deve ter algo mais, porque... Nossa, é uma atrocidade muito, né, grande. Então, eu penso que essa guerra espiritual que a gente fala, também deve ser um pouco isso, né, que está acontecendo, né? Sim, sim. Esse é o ano da transição planetária derradeira, assim, de todas as verdades virem à tona. Essa daí, tanto o caso do Irã para o Oriente, isso é uma coisa muito forte lá. E esse caso que veio aqui no Brasil, né, para a nossa sociedade, isso é um caso muito forte, que está mostrando a verdade, o quanto a sociedade está doente no papel do homem e no papel da mulher. Você pega o caso do Jeffrey Epstein, do sequestro que pegava as meninas, né, colocava lá trazia a sociedade do mundo todo para relacionamento. Então, o quanto é doente em relação ao ato sexual, é outra verdade que está vindo à tona. Então são casos, fora, não estamos aqui entrando no caso das corrupções de Banco Master, estou falando as do Brasil aqui, né? Mas o caso da prisão do Maduro, por exemplo, é um caso que vai revelar o quanto a sociedade está dominada pelo narcotráfico. A sociedade não brasileira, mundial, o Brasil inclusive. Mas o quanto isso é poderoso, então isso vai ser revelado de alguma maneira. O Trump não é nenhum mocinho, ele tem muitas coisas, mas ele tem um papel importante nesse ponto que ele está mostrando, o papel do narcotráfico. Ele vai ter um papel importante nesse ponto. Consciente ou inconsciente, eu acho que é mais inconsciente, é mais briga de ego, né? Porque ali é briga, alguns falam que é briga de facções, né? Ali não tem nenhum santo, são facções do mal brigando entre elas. Então, mas uma vai expor a outra, né? Na realidade, tudo isso que está sendo exposto não está sendo exposto pela luz, né? A luz está só iluminando e eles mesmos estão se expondo. Eles mesmos estão se expondo. E cabe a cada um, olhando tudo isso, estando desperto para tudo isso, olhar tudo isso que está acontecendo e querer uma mudança na sociedade de uma forma geral. Né? Porque a mudança vai partir das pessoas, né? A consciência crística, ela forma uma massa crítica entrando na mente das pessoas para que venha manifestar o mundo do jeito que tem que ser, a era de amor e paz, essa nova era, essa nova terra, tudo isso que está se manifestando. Mas para isso, tudo isso precisa vir à tona. Então esses problemas, quando a gente vê, é horrível de se ver, mas é algo que a sociedade precisa começar a olhar de forma diferente. E começar a criar consciência. Giovana, quer comentar alguma coisinha, Giovana? Christian, eu acho que não, o que você falou foi muito explicativo para mim. Eu acho que tranquilo, assim. Tranquilo? Não tenho, acho que o que falar, não. Obrigada, viu? Imagina, obrigado a você. Janei, quer tentar? Não. Tenta escrever. Pelo menos um pouquinho.
Aline também, não vai dar para ouvir tua voz, mas qualquer coisa tem que escrever um pouquinho se tem alguma pergunta para fazer, se está tudo tranquilo, ou se quer compartilhar alguma coisinha ali. Pode falar, Janete. Não, eu só quero dizer assim, que a duras penas, mas é um despertar. Infelizmente, né, por uma forma tão, assim, trágica, tão dura, tão, né, mais dolorosa, mas pelo menos é o despertar, né? Sim. Com isso vai ter um grande despertar, né? Sim, sim. Agora, precisa ver qual que será o desenrolar de tudo isso, né? Do comportamento, mas as falas que eu vi de alguns homens, eu vi de um homem, na realidade, não vi de alguns homens. Mas deve ter tido outros que falaram. E vi algumas mulheres comentando sobre o acontecido. Então é realmente para olhar para dentro mesmo, para olhar para os próprios comportamentos, né? Ele fala principalmente para os homens, para olhar os próprios comportamentos, até quando vai enxergar a mulher como uma posse, a mulher como o homem como um ser superior, né? Então é uma mudança de cenário importante. Deixa eu ver aqui que a Aline escreveu. Me chamou a atenção no texto sobre a intenção, mas você já esclareceu. Ok. Ok, Aline. Se tiver mais coisinhas, pode escrever, que às vezes para escrever demora mais do que para falar, né? É mais difícil. A Janê escreveu com certeza, a sociedade está doente e acredito que é para a mudança que vem por aí. Perfeito, perfeito. Christian, sabe uma coisa que me deixou também bem assim, que a gente, no caso Epstein, as pessoas que participaram, né, de Deepak Chopra, que a gente leu tantos livros, eu tenho tantos livros dele, né? A gente, inclusive, acho que outro dia falou das 7 leis espirituais, né? Isso. Eu falo assim, nossa. Ele também participou? É. Nossa. Falo, gente, então não sobra ninguém, né? Meu Deus do céu. É aquilo que Cristo fala aqui nas cartas, né? Não basta você ter a teoria. Você tem que vivenciar, né? Não é quem sabe mais que vai fazer que vai ascensionar, que vai se libertar. É quem pratica, né? O importante é praticar. Betinha, Oi, Christian. quer falar mais alguma coisinha? Não. Eu só queria que você me falasse aonde está depois lá no texto, porque como eu não estou com ele impresso, aí eu volto ele para ver as anotações, depois eu não sei onde parou. No PDF? É. A gente vai começar a página 101, lá em cima. Primeira linha. Ah, tá. Porque como eu vou correndo o texto aqui na tela, aí depois eu perco. Às vezes eu faço uma anotação, ó, parei aqui, mas às vezes eu esqueço. Perfeito. Já achei. E aqui Cristo ele faz quando ele faz as colocações, ele fala da importância, né, do homem, apesar dele vai exercer o papel do homem, o quanto é importante o impulso feminino nele, para que ele tenha esse equilíbrio. E a mulher, a mesma coisa, mesmo que ela vai desenvolver o papel de mulher, mas o quanto é importante o impulso masculino dentro dela, para ela exercer as atividades dela. Ô, Christian, uma coisa também que eu achei interessante é quando ele coloca, né, que por vezes a gente, quando reencarna novamente, a gente vem em papéis opostos, né, para usar as habilidades que a gente foi adquirindo, né? Sim, sim. E por isso hoje eu acho que a gente também já ouve situações onde o homem está em casa cuidando dos filhos e da casa e a mulher está no mercado de trabalho. Isso hoje em dia é muito comum, sim, né? Mas... Eu não sei assim, eu penso que nesse caso esses homens que estão nessa condição, nessa situação,
talvez eles estejam, vamos supor, eles tenham tido uma encarnação onde eles eram mulheres, né? E hoje eles conseguem passar por essa situação de maneira tranquila, né? Não que isso seja o certo ou o errado, né? Mas eu penso que numa sociedade, né, doente como ela está, você também ver um homem se permitindo ter essas tarefas que são mais da energia feminina e desenvolvendo isso com amor, eu vejo isso como positivo também, né? Digamos assim, ele tá num. Claro, ele tá com o feminino mais equilibrado, no caso do homem, né? Mas ao mesmo tempo ele não tá desenvolvendo aqui o papel que ele veio desenvolver. Porque a intenção dele ter encarnado aqui como um homem é exercer o impulso masculino aqui no planeta, de forma equilibrada. E ao mesmo tempo que a mulher que só está no mercado de trabalho e também não está cuidando do lar, ele até comenta aqui numa parte que ele fala, ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas nos países desenvolvidos alcançaram um alto grau do impulso masculino nos últimos 100 anos. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida. Não ter que sentar-se em casa paralisadas e entediadas, mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas se dedicarem sua inteligência e habilidades à criação de novos modos de vida construtiva para toda a família. Nesse momento pode ser que não saibam como fazê-lo e aí a consciência divina vai orientar. Então, claro, se o casal está em harmonia, ok, mas eles não estão exercendo a intenção real do que eles vieram fazer aqui no planeta. Então lá no fundo existe uma alma que machuca, porque a atração, e isso ao longo do tempo gera um problema de relacionamento no seguinte sentido: lá dentro a mulher ela quer isso do homem, e a mulher ela quer ficar perto das crianças, lá dentro, lá na alma. E o homem, ao mesmo tempo, ele sabe que é o papel dele fazer isso lá no íntimo. Então, às vezes eles estão bem, mas pode gerar um problema de casal de uma maneira diferente, tipo perderem a atração, perderem não digo o respeito, mas acaba gerando um problema assim. Eu tive um caso de um... Como se eles estivessem em papéis, cada um usando um papel que não é dele, na verdade, né? Sim. Por um tempo ficam bem, mas pode gerar um problema de relacionamento futuro. Eu conheço dois casais pelo menos, que passaram por essa situação. Um deles está bem, continuam juntos, né? Mas dá para perceber, eu conversando com ele, que ele é um amigo meu, dá para perceber que lá no íntimo não está totalmente bem. E um outro acabaram se separando. Entendo. Se a gente para pensar que tudo aqui, né, vamos dizer assim, né, que foi criado pelo divino, ele deveria estar em harmonia com essa criação, né? Sim. Com essas finalidades. Então, se a gente parte desse princípio que a gente deveria estar cumprindo com todas as finalidades ou todos os princípios, por mais que eles estejam bem, eles estão contra esses princípios, né? Sim. É a mesma coisa quando a gente vê as questões que são colocadas nos encontros de constelação, onde muitas vezes os papéis estão invertidos ali, né? Entre pai e filhos, né? Sim. Então, dá para entender, sim, essa questão de que, embora pareça normal, tranquilo, não está dentro da normalidade, dentro do que seria natural, Sim. né? O homem acaba ele vira mais introvertido, ele às vezes acaba tendo algum vício, então acaba tendo algum problema. E a mulher, no mesmo tempo, né, ela vai ter os seus problemas também, que é relacionado ao feminino, né? Vamos ler a segunda parte, a outra parte, para a gente poder
que vai ter algumas coisas que vão até ajudar nesse raciocínio aí do que a gente está falando. Podemos Sim. me dar ok, que aí eu já começo. Pode ir lá? Ok. Aline e Janei, ok? Ok, então vamos lá. Por que nós tratamos do tema dos sexos tão profundamente? Isto foi absolutamente necessário devido ao atalho dos sexos, tanto no Oriente quanto no Ocidente, estar criando condições doentias na Terra. Isso propaga a agressão e contamina com raiva e hostilidade. A liberdade sexual trouxe o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. Vocês devem entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. Cada vírus é um impulso destrutivo da consciência viva, materializado. Ele tem como alvo o que o impulso da consciência destrutiva mirou no momento em que o vírus tomou forma. Falei muito claramente sobre este aspecto da existência quando estava na Terra na pessoa de Jesus. Os judeus tinham a rígida tradição de lavar as taças antes de beber delas. Disse a eles explicitamente que não deveriam preocupar-se sobre o que entrava pela boca. Deveriam preocupar-se mais pelo que saía de sua mente e do coração e depois pelas suas bocas. Naqueles tempos, a ciência não havia descoberto a presença dos vírus, mas se aceitava que a doença era causada por comer e beber com utensílios sujos. Mas eu sabia que a doença tinha originalmente saído das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. Posteriormente, a doença se propagava pela divisão das células, levando com ela, para sempre, o instinto e a consciência que inicialmente a havia feito nascer. A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças da consciência da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais. O ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentios na mente, nas emoções e no corpo. Em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o que motivou o ato sexual entre homens e mulheres, ambos conheceram grandes decepções, falta de liberação e de satisfação. Quando isto acontece, a energia sexual masculina diminui. Tem que ser reavivada com imagens de perversões sexuais. Como consequência, a pornografia chegou a ser um grande negócio em alguns países. Ela agrada unicamente aos instintos corporais. Da pornografia surgiu a falta de respeito para com as mulheres e o ato sexual mecânico e sem emoção, junto com o rápido aumento dos estupros e do abuso sexual de crianças. Aqueles que cedem a estes atos abomináveis de crueldade depravada certamente colherão as consequências nesta vida ou numa encarnação futura. Portanto, quando os seguidores do Islã condenam o Ocidente por seu comportamento sexual indisciplinado e sua perversão, têm razão em pensar que estão atraindo condições doentias sobre a Terra. Estas condições doentias não são enviadas por Alá, mas são uma consequência natural da violação das leis da existência. Do mesmo modo, os seguidores do Islã estão violando as leis da existência porque, como os judeus, mantêm a tradição do olho por olho e acreditam na Guerra Santa. Não há tal coisa como a Guerra Santa. Há unicamente a realidade do santo perdão e da santa reconciliação, que trata o seu irmão, seja seu inimigo ou seu amigo, com amor e compreensão. Nenhum de vocês pode violar as leis da existência e aspirar a entrar no reino dos céus ou no paraíso. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que recairá sobre vocês. Nós vamos deixá-los com estes pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente de sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos, sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Desfaçam, se puderem, seu condicionamento e unam-se em verdadeira humildade, como pessoas dispostas a aceitar que sabem pouco da verdadeira espiritualidade, mas que estão fortemente desejosos de aprender a aumentar a espiritualidade em suas vidas. Como muitos de vocês sabem, estão entrando numa nova fase da história mundial, durante a qual se verá que a grande separação já não se encontra entre os ricos e os pobres. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar amor e aceitação igualmente para todos, amigos e inimigos, e que terão como meta a irradiação da consciência divina em cada faceta de sua vida diária. E entre aqueles que permanecerão fechados dentro dos impulsos de seu ego, buscando dominar os fracos. Pode ser que
pareçam ter sucesso durante algum tempo, mas no fim fracassarão e será grande o sofrimento na escuridão que eles mesmos criaram. Estas cartas são um meio de vocês saírem da escuridão e entrarem na luz. Conforme você buscar a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando o amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física e em suas condições terrenas. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Eu, o Cristo, falei. Nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isto é a verdade. Como sempre, os encerramentos das cartas são lindos, lindos, lindos. Mas vamos lá, temos a conclusão da parte dos sexos e temos esse fechamento que ele faz aqui para a gente conversar. Quem gostaria de falar um pouquinho? Beth, deu para entender um pouquinho do porquê que eles trouxeram tudo? Pode falar, Janete, já começou, pode falar. Sim, para mim tá tudo tranquilo. Pode falar, Janete. Não, porque esse encerramento é muito lindo, né, Christian? E é realmente isso que a gente tem que cuidar, né? Da nossa ascensão, da nossa elevação de consciência. E depende da gente, né? Sim. Então, isso eu acho que é o que a gente tem que focar, né? Porque o que aconteceu por um grande despertar, eu acho, né? Tem um propósito nisso tudo, mas agora a gente tem que focar em nos manter na frequência elevada, né? E continuar o trabalho por aí, né? Sim. É muito lindo esse final, nossa, maravilhoso. E irradiar isso, né? Irradiar o que a gente está aprendendo, né? Irradiar tudo isso para as pessoas. Pode falar, Giovana. Aí tem essa parte que fala que recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos, sem preocupar com crenças religiosas usando as cartas, em pequenos grupos. Enfim, essa parte é que veio para você essa direcionamento aí para fazer isso que você está fazendo? É isso? Foi aí ou não? Foi aqui. Na realidade veio falaram que eu precisava fazer, assim, tipo, tinha alguma coisa que precisava ser iniciada. A Valentina, né, que é uma menina que ela falou assim, você precisa começar, eu já tinha ido para o Monte Shasta, né, tudo, e aí eu comecei aconteceu umas coisas meio surreais, assim, que alguns números começaram a aparecer, e eu falei, o que esses números querem me dizer? E aí eu anotei os números, peguei e falei, nossa, será que isso é alguma coisa? E me veio na cabeça, acho que isso é página do livro das cartas. E aí eu peguei e cheguei naquele dia, anotei, né, tudo. E assim, eram umas coisas surreais que aconteciam, não vou entrar em detalhes aqui, que é surreal demais. E parece coisa, tipo, de louco, assim. E aí, e quando eu anotei e li, parou de vir. Então era aquela mensagem mesmo que eu queria mostrar. E aí quando eu abriu exatamente nessa página para ler. Nossa. Então veio assim, eu li, acabei lendo essas quatro páginas que eu li para vocês, foram as páginas que eu li naquele dia. Então veio a mensagem do grupo e também de alguma coisa a ser trabalhada com relação ao papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Que ficou muito claro que esse era um dos maiores problemas que existem hoje na nossa sociedade, né? O que gera um dos maiores, é um problema que a maioria das pessoas não consegue enxergar
o quanto o caos que isso gera na nossa sociedade, o fato do homem e da mulher estarem em uma distorção, assim, essa briga de sexos, o tanto que esse problema causa. E ainda lá na frente vai falar mais sobre o ato sexual propriamente dito, né? A importância dele para gerar filhos e tudo mais, que só vem a complementar com tudo isso que a gente já viu aqui agora. Quando o homem está em equilíbrio, a mulher está em equilíbrio, basicamente a fusão gera uma criança íntegra. Se o homem está em desequilíbrio, a mulher está em desequilíbrio, vem do sexo e gera uma criança, essa criança vem totalmente desequilibrada, espiritualmente, energeticamente falando. Então isso já ajuda a gerar o caos na sociedade mais ainda. Então é a consequência dessa distorção do papel do homem e da mulher. A gente não imagina, né, que causa. Sim. Não imaginava que era tanto assim o desequilíbrio. A gente vê como uma coisa acontecendo no planeta, sim, mas que espiritualmente o significado que isso tem, a profundidade tão grande isso do sagrado masculino e do sagrado feminino é muito forte. A Bruna colocou lá no grupo, na semana acho, passada, ela colocou, ou passado ou retrasado, um negócio sobre o sagrado feminino de Maria Madalena. É muito bacana aquilo para estar lendo. A Maria Madalena, ela não nasceu na época de Jesus à toa. Ela veio com um papel muito forte de trazer o sagrado feminino. E não à toa ela foi colocada como uma prostituta na Bíblia e distorceram totalmente ela. Por quê? Denegriram todas as mulheres que tiveram um papel importante, até isso o machismo fez. Denegriu o papel de Maria, denegriu o papel de Maria Madalena, quer dizer, tirou a importância do papel de Maria. Maria ela tem importância na Igreja Católica, mas você vê que na Igreja Evangélica, por exemplo, nem mal se falam de Maria. Ela só ela só deu a luz a Jesus, só isso, mais nada. Então, mas o papel de Maria foi muito forte, tanto que Maria era também uma mestra ascensa, né? Todos aqueles seres que nasceram no entorno de Jesus eram seres já em altíssima evolução, prontas para se tornar mestres ascensionados. Caso de Maria, caso de Maria Madalena, caso do pai de Jesus, né? O próprio José. José, ele voltou a encarnar no planeta, mas a história dele, ele é o mestre Saint-Germain, que muitos falam, um dos grandes mestres ascenso, era José, pai de Jesus. Uma das encarnações dele foi José, então ele teve o entorno de Jesus veio muito forte para poder sustentar tudo aquilo que ele fez para a sociedade, né? Para ele poder exercer a missão dele. Então tudo aquilo veio muito preparado. João Batista, vários ali tiveram um papel muito relevante em cima de tudo isso. Mas as mulheres todas, elas foram totalmente relegadas a segundo plano. E Maria Madalena, o principal motivo foi porque ela veio com a missão de trazer o sagrado feminino. E tem se vocês procurarem na internet, tem os evangelhos apócrifos, né? São os evangelhos que foram encontrados depois, guardados pelos essênios, né? São os evangelhos que foram tirados da Bíblia, né? Então tem, por exemplo, o evangelho de João é mais completo, tem o evangelho de Tomé, todos os evangelhos que não colocavam Cristo como uma divindade, todas as palavras que colocavam Cristo como um ser humano, eles tiraram, e todas as partes do sagrado feminino. Então tem a parte que é um evangelho de Maria Madalena, que é muito profundo. Tem evangelho de Maria e tem de Maria Madalena também. Eu não li ainda, mas eu vi trechos em lives das pessoas falando e comentando e falando sobre isso. Então foi o papel que Maria Madalena trouxe, né? Maria Madalena, segundo os espiritualistas, é a chama gêmea de Jesus, né? Os dois são responsáveis aí por muito forte pela ascensão do planeta, né? São dois dos responsáveis, então eles se complementam como uma chama para trazer tudo isso para a humanidade. Então é o sagrado masculino e o sagrado feminino. Mas essa parte do homem e da mulher, essa conclusão que Cristo fez com relação
a parte da AIDS e tudo mais, né? Essas coisas todas ficou bem esclarecida aí para vocês? Foi tranquilo? Deixa eu ver aqui, a Janei comentou muito lindo esse final. Somos todos um, é o cuidar profundo do nosso autoconhecimento para que nossa consciência se eleve. As grandes quedas da humanidade justamente se devem à parte sexual. Sim, sim. Na época de Lemúria e Atlântida, né, quando a gente estuda lá atrás, o papel predominante era o feminino, era o papel predominante, né, na sociedade como um todo. As deusas. Janei está escrevendo alguma coisa, vou só esperar, ela está com... Betinha, quer comentar mais alguma coisinha? Não, Christian, acho que agora mais não. Já comentei bastante hoje. Foi. Levamos o assunto que você levantou na primeira parte, levamos a parte toda. Sim, foi bacana. Mas assiste depois a gravação da semana passada, Betinha. Talvez vai fazer bem assistir. Aí. Aproveita o recesso de carnaval. Vou aproveitar amanhã. A Janei escreveu: o homem continua criando os vírus. Sim. Continua. Aline, mais nada. Giovana, Janete. Aline não, ok. Gente, então, basicamente, eu também não tenho mais coisas para acrescentar não. Acho que o que tinha para falar era isso. Ah, Betinha, só uma coisa que eu lembrei. Teve aquele caso que você comentou, Betinha, lembra que você comentou do homem em casa e a mulher? Sim. Na leitura da semana passada, tem uma parte aqui, deixa eu ver aqui. Olha lá. Vou ler para você entender aquilo que eu quis falar dos vícios e tal. Eu vou ler um trecho grande, que é legal até para a gente reforçar isso aí. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é ela quem dá a forma visível ao que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une com seu óvulo na parte mais oculta de seu corpo, acontece um milagre para o qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com seu esperma no momento de prazer, o que é sua recompensa. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre ao qual tenha dado vida dentro do corpo de sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com seu bem-estar e saúde e protegendo-a de todo dano externo ou emocional. Esta é a sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado como pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do pai em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino da vontade de perseverar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte, homens ou mulheres, bebidas ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina
na família e no trabalho, do mesmo modo a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. Deu para ver um pouquinho? Sim. Tá, então, assim, ele falou muito do caso do homem não fazer o papel realmente do pai. Mas quando o espírito masculino como um todo não existe a troca como deveria, ele acaba gerando outros problemas, né? Então, isolando-se dentro do lar, então, o aspecto, o homem tem que exercer o aspecto masculino, o sagrado masculino, e a mulher o sagrado feminino. Então é uma coisa que precisa estar totalmente em equilíbrio isso entre o casal para poder prosperar e para cada um, né? Para o homem e para a mulher atingirem esse momento de consciência espiritual. Sim. Ok? Então podemos encerrar hoje? Nenhuma pergunta mais? Semana que vem a gente inicia a carta 5. Eu falo que é a carta mais difícil de ser entendida. Porque fala muito de física quântica, entra um pouco em física quântica para explicar os processos da criação, mas ao mesmo tempo é uma carta muito profunda que quando a gente entende, a gente pega o eixo dela, né? Às vezes a gente quer entender na essência, mas se a gente buscar entender com o coração a essência do que ele quer passar, essa coisa do masculino e do feminino vai ficar muito mais clara e como surge toda a criação, né? Ele vai explicar como surgiu os planetas e como surgiu também a raça humana, né? Indiretamente. Começa na 5 e continua na 6 quando fala da parte da criação do ego, né? Como o ego surge e como tratá-lo. Então aí é na carta 6. E assim, o ano passado a Paty iniciou o estudo na carta 5 e ela está aí com a gente até hoje, mas foi difícil para ela pegar a essência, né? No começo. Mas agora a carta 6 é uma carta excelente para que pessoas iniciem o estudo. Tá? Por quê? Porque trata da purificação da consciência. É uma carta muito profunda para a gente entender. E ela começa nessa parte do ego. Então, se alguém tem sentido no coração aí de pessoas que seriam bacana de começarem o estudo, né? Na carta 6 ela as pessoas que vão... Quando uma pessoa já vem com conhecimento de espiritualidade, não tem problema começar em qualquer carta. Mas quando elas vêm muito crua, a carta 5 ela pode até afastar ao invés de aproximar. Agora, e a carta 6 ela é excelente, porque mesmo que ela não fique no restante do estudo, se ela levar o exercício da purificação da consciência e entender o quanto aquilo é importante para ela, ela já vai estar dando um passo enorme aí para começar a trabalhar as crenças dela. Então ela é muito bacana para trabalhar, né? Então, para a pessoa entrar. Então, quem sentir no coração, para a carta 6, vai ser daqui umas 4 semanas ainda, mas é uma boa oportunidade aí de estar colocando pessoas. Ok? Então vamos lá, gente, vamos fazer nosso encerramento com toda essa energia que Cristo falou pra gente, né, de levar tudo isso para o nosso coração, para nossa mente, para ajudar a elevar aí a consciência mundial, trazendo essa consciência do masculino e do feminino para esse momento que a humanidade está precisando. Então vamos fechar nossos olhos. Nós estamos com tempo tranquilo para se despedir com calma depois. Então agora vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar os nossos pensamentos. Fazendo essa conexão com toda a egrégora aqui presente. E cada um à sua maneira, seja através de oração, seja através de emanação de luz. Vamos irradiar tudo isso que a gente vem recebendo, todo esse equilíbrio do masculino e do feminino, que isso possa irradiar para todo o nosso planeta, para que essa energia inunde todos os reinos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino dévico, todos os seres humanos, todo o planeta em si, para que o planeta possa se tornar
um planeta para essa nova, se transformar no planeta que vai atender essa nova era de amor e paz que todos nós estamos construindo junto com toda a humanidade. Então vamos irradiar tudo aquilo que a gente recebeu, cada um aí à sua maneira, vamos fazer o nosso silêncio para que a gente possa fazer essa oração e essa emanação. Vamos lá. Que a consciência crística inunde todo o nosso planeta. Vamos respirando fundo. Para a gente ir retornando. Cada um no seu tempo pode ir retornando. Quando sentir que é o momento, pode ir abrindo os olhos. Todos de volta. Janete, Giovana, Janei, estou vendo aqui.
Betinha, Aline, ok também. E é isso, então, a Aline deu joinha. Bom, então, gente, é isso. Segunda de carnaval, a gente fizemos a nossa parte para ajudar a elevar as energias desse nosso país, que é um momento onde essas energias não muito puras estão inundando o nosso país. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte aqui. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Christian, gratidão, viu? Está sendo muito especial esse estudo, viu? Eu que agradeço vocês por estarem aqui. Boa noite. Está sendo ótimo, Christian. Obrigada, viu? Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso, boa semana. Até segunda. Boa noite, boa semana para todos.